Quando a gente está passando por aquela fase onde nenhuma leitura está fluindo, nada está chamando a atenção, parece que a gente está simplesmente odiando livros, eu acho que o jeito mais fácil de contornar essa situação é pegar aquele livro mais divertido possível, aquele que vai te tirar altas gargalhadas já do início. E foi exatamente isso que eu fiz quando eu li O Amor Depois da Minha Vida. Esse livro foi como um sopro de felicidade, de bom ânimo, principalmente nesses últimos dias que tem sido muito difíceis ler. E depois de muitas táticas e nenhuma ter funcionado, eu acho que buscar uma comédia romântica bem hilária, bem anos 2000, foi o que realmente fez dar certo comigo. E eu vim te contar toda a história de O Amor Depois da Minha Vida, o porquê que eu gostei tanto desse livro e para quem eu recomendo. Então, se você tá procurando uma história apaixonante, leve, divertida, mas também com vários ensinamentos, tenho certeza que essa indicação vai ser certeira para você. Mas antes da gente começar, eu peço para você se inscrever aqui abaixo no canal, deixa like também se você gostar desse vídeo e me comenta se você conhece essa história, se você já teve a oportunidade de lê-la, eu vou adorar saber. Pra quem não me conhece, eu sou a Mica e esse é o capítulo 13, onde a gente faz indicações de livros, resenhas também e muito conteúdo voltado para a literatura. Se você ainda não me segue, não me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar linkado aqui abaixo os links para você poder me seguir. Me siga também lá no Scooby, porque assim eu compartilho quais são as minhas leituras no momento em que eu as estou fazendo. E o último livro que eu finalizei foi O Amor Depois da Minha Vida. Eu gostei tanto dessa história, eu fiquei tão animada com ela que eu resolvi fazer um vídeo só falando sobre esse livro, porque eu acho que é uma história que muitos de vocês podem não gostar tanto pela sinopse, podem não te chamar a atenção, mas eu tenho certeza que vai te encantar se você der uma chance para esse livro. Em O Amor Depois da Minha Vida, a gente vai conhecer a Delphi, que é uma jovem de 27 anos que acaba de morrer engasgada com um hambúrguer. Ela é levada para a eternidade, para o além-vida, onde ela vai ser introduzida nessa nova realidade. E é lá que ela vai conhecer o Jonah. O Jonah é um cara que acidentalmente foi parar ali. E o primeiro contato que ele tem com a Delphi é muito bom. Eles têm uma grande faísca, rola uma atração entre eles que deixa a nossa protagonista muito animada, porque a Delphi nunca teve nenhum tipo de contato com o sexo no masculino. Ela nunca perdeu a virgindade, ela nunca namorou, então esse breve contato com um homem no além já deixa ela bem animada para as possibilidades que ela pode viver ali. Só que infelizmente ou felizmente, o Jonah não morreu de verdade e ele precisa voltar para a Terra, o que deixa a Delphi bem chateada porque ela achou que eles tinham alguma conexão e ele poderia talvez ser a sua alma gêmea. Mas surge uma oportunidade de a Delphi voltar para a vida e impedir a sua morte. A Merit, que é a sua terapeuta do além-vida, fica muito intrigada com o flerte que houve entre a Delphi e o Jonah. E como uma apaixonada e aficionada por romances, ela quer ver aonde essa história vai dar. Então ela dá 10 dias para Delphi tentar ganhar um beijo do Jonah. Se caso ela conseguisse esse beijo, ela reverteria a sua morte e não precisaria ir para a eternidade. O problema é que não vai ser tão fácil encontrar Jonah em meio a Londres com tantas e tantas pessoas. Ainda mais quando ela nem sabe o seu sobrenome. Então durante essa jornada, várias pessoas vão surgir na vida da Delphi, meio que ajudando e também atrapalhando um pouco essa busca que pode fazê-la voltar à vida. Essa então é a sinopse do Amor da Minha Vida, onde acompanhamos essa protagonista nessa aventura por Londres, tentando encontrar o homem que ela acredita que é o amor da vida dela. É claro que nesses 10 dias muitas coisas vão acontecer, muitas águas irão rolar. E essa personagem vai se ver aí em um misto de aventura e também muitas emoções. Ela vai sair bastante da zona de conforto, vai ser confrontada por várias situações onde ela vai ter que se abrir, onde ela vai se colocar em risco, mas tudo isso tem um propósito que é contribuir para o crescimento pessoal da Delphi ao longo dessa história. E agora vamos à parte boa, que é o que eu gostei nesse livro, por que eu amei essa experiência de leitura. Primeiro que esse livro, ele lembra muito os filmes dos anos 2000. Sabe aquelas comédias românticas onde uma pessoa morre e precisa voltar à vida e tem uma pessoa ali que vai guiando ela pelos caminhos e a gente vê uma grande amizade florescendo daí? É exatamente isso que você vai encontrar em O Amor Depois da Minha Vida. Eu me senti muito num filme de sessão da tarde, eu achei todo o enredo muito diferente e ao mesmo tempo acolhedor. Parece que eu tava lendo um livro que eu já conhecia, porque eu já sabia como que ia terminar, mas ao mesmo tempo era tudo novo, era tudo diferente. Eu amei os personagens aqui, principalmente a protagonista.
protagonista. Eu acho que ela foi uma personagem muito bem apresentada e principalmente desenvolvida. Inicialmente nós vemos uma Delphi muito retraída, uma pessoa que vive na defensiva. Então quando ela morre, ela não tem amigos, ela não tem parentes, pessoas que se importem com ela, talvez um vizinho ali ou outro que conheçam ela um pouco mais, mas mesmo assim ela não foi uma pessoa que cultivou muitas amizades e muitas conexões ao longo dos seus 27 anos. Isso se deve aos seus traumas da infância por causa do abandono parental que ela sofre tanto do pai quanto da mãe e também ao bullying que ela sofreu na escola por pessoas que ela achava que poderia contar. E uma forma dela lidar com essas frustrações e principalmente com a mágoa constante que a vida foi jogando pra cima dela foi se retrair, foi se fechar em um casulo e não deixar ninguém mais adentrar. Então a gente vê uma mocinha de 27 anos que não tem nenhuma experiência, que não tem amigos, que não tem conexões e também é muito reativa. A gente vai acompanhar ela nessa jornada tendo que conversar e se entrosar com outras pessoas, onde ela vai se ver em situações que ela nunca se viu na vida, e a forma como ela reage, como ela fala com as outras pessoas, mostra o quanto ela já foi magoada e o quanto essa casca dura acaba também por afastar possíveis futuras conexões. Foi essa a primeira impressão que eu tive dela, de uma pessoa extremamente difícil de lidar, uma pessoa que não deixa ninguém adentrar na vida dela justamente para não se magoar, mas que de alguma forma também acaba magoando os outros por esse jeito mais arisco. Porém, todo o enredo da história se desenvolve para que a Delphi possa crescer como pessoa e também entender que existem sim pessoas que querem fazer parte da vida dela e que a veem como uma pessoa interessante para se conhecer. Então, ao longo desses 10 dias, ela vai conhecer muitas pessoas, ela vai se conectar de diversas maneiras diferentes com pessoas que já faziam parte da vida dela, mas que ela nunca deu uma chance de verdade. É claro que ela vai errar e também vai ter os seus acertos ao longo da história, e eu acho que é isso que faz ela ser uma personagem tão humana e tão fácil da gente se identificar. É impossível ler esse livro e não torcer pela personagem, porque quanto mais você conhece ela, mais você percebe que ela é uma pessoa cheia de cicatrizes, que merece muito amor, que merece muito carinho, mas que infelizmente não conseguiu perceber isso ainda. E esse caminho que ela vai trilhar até ela se libertar das dores do passado é um caminho cheio de altos e baixos. Então, em momentos você vai sorrir com a personagem, em outros você vai sentir raiva dela, porque a Delphi, ela é uma pessoa humana. Então, mesmo que o livro seja apenas um livro divertido, que seja engraçado, que traz um romancezinho, ele vai um pouco além. Ele entrega bastante desenvolvimento pessoal, entrega uma história de jornada muito legal de você acompanhar da protagonista e também traz bastante aprendizados para o leitor. Pelo menos foi isso que eu tirei ao longo dessa história. Outra personagem que eu amei ver aqui foi a Merit, que é essa terapeuta do além-vida da Delphi. A Merit morreu no auge da sua idade e atualmente ela trabalha na eternidade ajudando essas pessoas que acabaram de falecer a fazer a transição da vida para a morte. E ela é uma pessoa extremamente jovial, divertida, com muitos comentários engraçados e sarcásticos ao longo da história. Ela traz um frescor muito grande na narrativa, principalmente por causa da sua personalidade, que é muito desbocada, ela é meio sem filtro, então ela não pensa muito antes de falar. E ela é apaixonada por romances. E a autora sempre está trazendo referências de livros, de filmes de romance. Então ela cita vários livros que eu já li, O Jogo do Amor e Ódio, por exemplo. Ela cita Bridgerton, ela fala muito de autores de livros de romance como a Emily Henry. Então você se sente parte da história porque você conhece a história dos livros que estão sendo citados ali. Eu achei isso muito legal, porque é um detalhe que pode parecer besta, boba, que não faz muita diferença no enredo, mas que quem é leitor de romance vai se sentir muito representado pela Merit ao longo desse livro. E eu amei todos os momentos que ela apareceu, mesmo que no final eu tenha me irritado um pouquinho com ela, mas também entendi o propósito do porquê que a autora fez as coisas acontecerem como aconteceram. Então foi uma personagem que, assim como a Delphi, me conquistou desde a primeira página. Desde o momento que ela aparece, os diálogos são hilários e é impossível você não gargalhar. Temos também dois personagens bem importantes na trajetória e na jornada da Delphi. Um deles é o Cooper, que é um dos vizinhos da Delphi e que vai ser uma das partes do triângulo amoroso que ela vai vivenciar nessa história. Não é um triângulo amoroso propriamente dito, porque eu acho que fica bem evidente com quem a personagem vai ficar ao longo da história. Para qual personagem a autora já tá colocando todas as suas fichas. E ele é um personagem que aparece bastante ao longo da história, porque além dele ser vizinho da personagem, ele também ajuda ela em alguns momentos a encontrar o Jonah, já que ela não tem aquelas informações como o nome, onde ele trabalha. Então, assim, é bastante difícil dela descobrir quem é o Jonah, e é o Cooper que vai dar essas dicas para ela, já que ele é
programador. É claro que também vai ter algumas outras coisas do enredo que vão aproximar cada vez mais esses personagens. Eles têm uma ideia muito diferente um do outro. Ele acha ela grossa, acha ela muito rude, arrogante. Ela não gosta muito dele porque ela acha ele muito mulherengo, muito rabugento. Mas a amizade que vai surgir entre eles também vai ser muito divertida e bem gostosa da gente acompanhar. Outro personagem que também aparece bastante é um outro vizinho da Delphi, que é o Sr. Yun. Ele é um idoso de 88 anos que é mudo, então eu acho que é um dos motivos que faz com que a amizade entre ele e a Delphi seja tão tranquila. E ele também é bastante recluso, muito na dele, ele não fala muito sobre a sua vida, então eu acho que essas peculiaridades de ambos os personagens faz com que eles acabem se aproveitando muito mais e construam essa amizade. E ele aparece bastante porque a ligação dele com a Delphi é muito profunda. Ela vai constantemente na casa dele ver se ele tá bem, ver se ele tomou banho, ver se ele comeu. Então ela age quase como se fosse da família dele, já que ele não tem ninguém. Eu achei muito legal a forma como a autora trabalhou e abordou essa conexão entre ela e esse senhor, porque ele é uma pessoa mais idosa, é uma pessoa que requer um pouco mais de responsabilidade, e você vê que a Delphi, mesmo nos pequenos detalhes, sempre tá se importando com ele, sempre tá se perguntando se ele tá bem. Então eu achei fofo que, mesmo que não ficasse tão explícito o quanto eles eram importantes um para o outro, nos pequenos detalhes a autora pincelou o quanto essa amizade, a presença do Sr. Yun era importante na vida dessa protagonista. E toda essa história corre para os clichês daquela comédia romântica. Tem coisas que são bastante óbvias que você vai perceber, mas a autora também nos reserva algumas reviravoltas que deixam a história mais impactante ainda. E no final é simplesmente impossível você não se emocionar com toda a trajetória da personagem principal, com o quanto ela cresce, sabe, na história, o quanto ela se desenvolve, as amizades que ela faz pelo caminho, as conexões que ela acaba cultivando e conseguindo trazer para a vida dela nesses 10 dias, e o quanto você torce por ela para que ela possa encontrar esse homem que ela acredita que é o amor da vida dela e possa ganhar esse beijo para conseguir a sua grande segunda chance na vida. Tenho certeza que você vai se apaixonar pelos personagens, pela história, pela personagem principal e também pela escrita da autora, que, como falei, é muito jovial, é muito divertida, é atual, tem trocadilhos, piadinhas internas, tem referências a livros de romance, e todo o livro se passa em Londres. Então, se você gosta dessa história, você com certeza vai se sentir parte de uma viagem pela Inglaterra. Se você lê esse livro por indicação minha e quiser depois contar aqui o que você achou dessa história, fiquem à vontade, eu vou adorar saber o que vocês acharam desse livro. Eu espero muito que vocês possam colocar esse livro aí na sua lista de futuras leituras, porque eu achei esse livro extremamente prazeroso, eu me diverti muito lendo ele e me ajudou bastante na ressaca literária, então fica essa recomendação. É isso então, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente então se encontra no próximo. Um grande beijo, tchau!